Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar por dentro do que acontece em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Juan observa quando Amparo bate desesperadamente à porta da casa de Ofélia e, ao ver que ninguém atende, ela lhe pede ajuda para entrar, de modo que Juan acaba arrombando a porta e juntos encontram Ofélia caída no chão, vítima de um vazamento de gás do fogão, levando-o a chamar imediatamente por socorro e a pedir uma ambulância diante da emergência. Enquanto isso, Arthur conversa com Valéria no trabalho e lhe diz que cada vez que falam sobre certos assuntos terminam brigando, ao que ela responde que sabe o quanto a mãe é complicada, mas defende que desta vez não acredita que Ofélia tenha agido com maldade, pois sua mãe faria qualquer coisa para viver naquela casa com Mar, sem jamais querer enfurecer o pai dele nem muito menos a própria Mar, já que sempre foi sua filha favorita, insistindo que o dinheiro era importante para Ofélia, mas que viver naquela casa representava um sonho realizado, e que não queria defendê-la, mas apenas mostrar a Arthur quem era realmente sua mãe, enquanto ele agradece suas palavras e eles se preparam para iniciar a sessão de trabalho. Juan retira Ofélia da casa enquanto Amparo, aflita, implora para que a amiga reaja, mas como a ambulância demora, Juan decide levá-la de carro ao hospital, mesmo diante das dúvidas de Amparo, afirmando que não podem perder tempo. Na mansão, Mar conversa com Paula sobre assuntos de maternidade quando recebe uma chamada em seu celular, sem imaginar que é Amparo do hospital tentando localizá-la para falar sobre sua mãe, mas Mar desconfia e acredita que se trata de uma chantagem, recusando-se a atender. Valéria, por sua vez, participa de uma sessão de fotos e é orientada a olhar com intensidade para a câmera, a mudar de perfil e a dar mais força à sua expressão, recebendo elogios pelos resultados. No hospital, Amparo, incansável em tentar falar com as filhas de Ofélia, conversa com Juan e lhe agradece emocionada por ter salvado a vida de sua amiga, afirmando que ele é um anjo, enquanto se compromete a ficar ao lado dela até que as filhas apareçam. Na mansão Portilla, Mar pinga algumas gotas da solução herbal que Paula havia trocado na xícara de chá de Luiz, mas se assusta com a chegada repentina de Paula, deixando cair o frasco e tentando disfarçar o nervosismo, ao passo que Paula alerta para ter mais cuidado de levar ela mesma o chá até Luiz, que anda muito debilitado. Já no hospital, Ofélia desperta e, confusa, encontra Amparo ao seu lado, que lhe explica que houve um vazamento de gás em sua casa, fazendo-a recordar que estava aquecendo leite quando Mar chegou e que tentou ligar para as filhas, mas sem sucesso, desabafando em seguida que Valéria e Mar a odeiam e que talvez Deus tenha tentado lhe fazer um favor ao deixá-la morrer, pois se sente sem nada e sem ninguém sem o amor das filhas. Ofélia insiste que é um estorvo na vida delas e diz que o melhor seria desaparecer de vez, acreditando que isso as tornaria mais felizes, mas também afirma que sua forma de sobreviver sempre foi recomeçar, e que pretende iniciar uma nova vida em outro lugar, longe de tudo, como uma nova Ofélia. Enquanto isso, na mansão, Luiz está em seu escritório quando Mar entra trazendo o chá e insiste para que ele beba, dizendo que precisa relaxar após tantos dias difíceis. Mas ele recusa, revelando que está confuso com tudo o que tem acontecido, especialmente com a revelação de que sua filha terá um filho com o pai do filho de Mar, ao que ele pede que o assunto jamais seja mencionado novamente, afirmando que o único pai do filho dela é ele e que esse segredo terá que permanecer guardado para sempre, enquanto Mar o agradece e insiste para que prove o chá que preparou. No hospital, o médico conversa com Ofélia e Amparo, explicando que ela já está recuperada, que passará apenas a noite em observação e que pela manhã estará de alta, o que faz com que Amparo agradeça a Deus pela boa notícia antes de se despedirem. Quando ficam a sós, Ofélia desabafa com Amparo dizendo que não vê sentido em regressar para casa, pois não há ninguém que a espere, que não importa mais para suas filhas e que se sente abandonada, enquanto Amparo tenta confortá-la lembrando que ambas têm passado por muitas dificuldades. Mas Ofélia insiste que sua vida sempre foi dedicada às filhas e que agora se sente apenas um estorvo, acreditando que o melhor seria desaparecer para sempre, decidida a começar de novo em outro lugar, como uma nova Ofélia. Na casa de Susana, ela conversa animada com Camila enquanto termina de preparar panquecas, contando que passou o dia cozinhando porque quer celebrar a notícia de que será avó, já que para ela essa é a melhor novidade que recebeu em muito tempo, explicando que no dia seguinte levantarão cedo para distribuí-los aos vizinhos, que certamente trarão presentes e coisas úteis para o bebê, mesmo que sejam roupas e brinquedos usados, porque assim é a tradição da comunidade em se ajudarem.
No trabalho, Valéria encontra Pedro no corredor, recebe seus parabéns pelo bom desempenho e ouve dele que deve estar orgulhosa dos avanços que conseguiu em tão pouco tempo, despedindo-se para ir descansar. Em seguida, Arthur se aproxima, elogia seu esforço e insiste para que saiam juntos para jantar, dizendo que não permitirá que volte para casa sem comer, até que Valéria, mesmo cansada, aceita seu convite. Na mansão Portila, Paula percebe Leonardo pensativo e pergunta o que lhe aflige, ouvindo dele que sente a casa muito silenciosa e vazia desde a partida de Ofélia, pois antes sempre havia vozes, alegria e movimento, enquanto agora reina uma calma estranha que não lhe agrada, mas Paula tenta convencê-lo de que assim tudo está melhor, destacando que ao menos continuam juntos e Leonardo chega a comentar que o ideal seria que também Mar deixasse a casa, para que pudessem viver sozinhos. Na manhã seguinte, Valéria desperta e liga para Amparo, pedindo notícias de sua mãe, descobrindo com espanto que Ofélia passou a noite no hospital intoxicada por gás e que, se não fosse por Amparo, poderia ter morrido. Desesperada, Valéria pergunta como a mãe está e se prepara para ir vê-la, mas Amparo a interrompe revelando que já é tarde, porque Ofélia decidiu ir embora de vez. Na rodoviária, Ofélia compra uma passagem apenas de ida para Penon Viejo, declarando que não pensa em regressar porque essa é a melhor decisão para todos, acreditando que o esquecimento é como a morte e que suas filhas já a apagaram de suas vidas. Perturbada com a notícia, Valéria encontra Nicolas no trabalho e, muito nervosa, conta que a mãe esteve no hospital e decidiu regressar para seu povoado, mas que não pode deixá-la partir, dizendo que tentou ligar sem sucesso e decidindo ir à rodoviária na esperança de alcançá-la, recebendo o apoio imediato de Nicolas, que se oferece para levá-la até lá. Na mansão, à mesa do café, Paula insiste para que Mar aproveite a ausência de Luiz e pingue as gotas do remédio em sua refeição, encorajando-a enquanto ela coloca a solução no suco, mas logo Luiz aparece para se despedir antes de sair apressado para a empresa, aceitando apenas a bebida antes de partir, esperançosa de que as gotas ajudem a controlar o estresse dele. Pouco depois, Amparo liga para o celular de Mar e, diante da insistência, Paula a convence a atender, embora alerte para não cair nas manipulações de sua mãe. Ao falar com Amparo, Mar se mostra fria, mas escuta incrédula quando a amiga de Ofélia revela que ela quase morreu, acusando-a de falta de consideração e dizendo que não merecia ser tratada dessa forma pelas filhas, o que choca Mar, que começa a duvidar das próprias convicções e insiste em saber o que aconteceu com a mãe, afirmando que precisa vê-la imediatamente, enquanto Paula tenta convencê-la de que tudo não passa de mais uma chantagem de Ofélia, mas Mar resiste e diz que tem que se assegurar pessoalmente do estado dela. Nicolas dirige o carro enquanto Valéria, tomada pela angústia, insiste em ligar para o celular de Ofélia, que não atende, e a cada toque não respondido a aflição aumenta, levando-a a dizer repetidamente que precisa que a mãe atenda, que não suba no ônibus, que ainda tem muito o que conversar. Enquanto chora arrependida por não ter insistido mais, por não ter convencido Ofélia a aceitar sua ajuda, culpando-se por tê-la deixado sozinha, mas Nicolas tenta acalmá-la dizendo que a alcançarão, que ainda não é tarde, embora ela desabe confessando que jamais se perdoará pelo que está acontecendo. Na vizinhança, Susana prepara e vende panquecas para uma longa fila de fregueses, mostrando sua alegria ao repetir que será avó e que esse presente trouxe uma felicidade imensa à sua vida, recebendo parabéns dos vizinhos que notam até mesmo que ela parece rejuvenescida, enquanto comenta que confia em Juan e que agora ele está feliz ao lado de Camila, a quem considera uma boa esposa, deixando claro que já não guarda rancor do sofrimento que Mar lhe causou no passado. Camila, por sua vez, conversa com Juan sobre a gravidez, dizendo que deseja continuar sendo atendida pelo seu médico particular, que é um dos melhores do México, embora Juan se preocupe com os custos e tente calcular como poderá arcar com isso, ao mesmo tempo em que Camila admite que não gostaria que o bebê usasse coisas doadas ou usadas pelos vizinhos, revelando seu desejo de ter tudo novo, o que aumenta a preocupação de Juan, que insiste que fará tudo o que puder para dar o melhor ao filho, ainda que sinta o peso das responsabilidades. Enquanto isso, no ambiente de trabalho, aguardam pela chegada de Valéria, mas ela não aparece e ninguém sabe explicar sua ausência, o que causa estranheza, já que até mesmo Nicolas não está em seu escritório, e tentam ligar para ela, mas encontram o telefone ocupado, deixando mensagens pedindo que retorne logo. No ônibus, os passageiros para Penon Viejo são chamados para embarcar,
enquanto Valéria, aflita, grava uma mensagem de voz para Ofélia implorando que não suba, que espere por ela, dizendo que ainda precisam conversar e que já está a caminho da rodoviária para encontrá-la. No carro entre lágrimas, Valéria segue tentando falar com a mãe, mas como Ofélia não atende, ela se culpa cada vez mais, afirmando que poderia ter evitado tudo se tivesse insistido, enquanto Nicholas mantém firme o volante tentando alcançar o ônibus antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Camila conversa com Juan sobre a necessidade de começar o acompanhamento médico da gravidez, revelando que deseja ser atendida por seu doutor de confiança, considerado um dos melhores do México, o que preocupa Juan quanto aos custos, já que sempre foi algo pago por seu sogro, mas ela insiste que deseja oferecer ao bebê o melhor, inclusive com coisas novas e não usadas. Em uma reunião na empresa, Paula, em sua habitual manipulação, insiste sobre a falta de profissionalismo de Valéria e Nicholas por não estarem na reunião, enquanto os demais demonstram estranheza com a ausência dos dois, já que estavam confirmados para uma reunião de trabalho, e até tentam ligar, mas encontram o telefone ocupado, aumentando a preocupação sobre seus paradeiros. Nesse meio tempo, Amparo revela a Mar que Ofélia sofreu um grave acidente ao se intoxicar com o gás do fogão, sendo salva por ela mesma com a ajuda de Juan, mas que, ainda abalada e sentindo-se rejeitada pelas filhas, decidiu regressar ao povoado onde viveu no passado, algo que Mar recebe com frieza, alegando que a mãe não precisa dela, ao que Amparo lhe responde que quando tiver seu filho nos braços, talvez compreenda o valor da maternidade e se arrependa de tanta crueldade. Na rodoviária, Valéria insiste em procurar o ônibus de sua mãe, mas é barrada por não ter passagem, até que, com desespero, consegue permissão para se aproximar. Luiz, preocupado com os atrasos e a falta de compromisso, critica a ausência de Valéria e Nicholas em um momento crucial para o projeto, chamando atenção para a irresponsabilidade, embora Leonardo tente justificar, mas Arthur e Paula seguem adiante com os preparativos, registrando tudo para que os ausentes possam se atualizar depois. Valéria, apoiada por Nicholas, coloca seu carro diante do ônibus que estaciona na estrada. Tentando impedir que a mãe parta, ela entra no ônibus e implora para que a mãe volte.